Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nós, do mundo dos materiais, estamos aqui para trazer um assunto muito interessante. Falaremos neste vídeo sobre os materiais metálicos. O que são materiais metálicos? Você conhece sobre eles? Se você tem dúvidas e quer conhecer mais sobre esses materiais, vem comigo nesse vídeo, pois eu vou te falar tudo sobre ele. E o que são materiais metálicos? O que são os metais? Bom, os materiais metálicos são substâncias inorgânicas, compostas por um ou mais elementos metálicos. Neles também, nos materiais metálicos, podem estar contidos elementos não metálicos. Isso vamos ver um pouco mais adiante. Alguns exemplos de materiais metálicos são o aço, o cobre, o alumínio, o níquel e entre outros. Elementos não metálicos como o carbono, o nitrogênio e o oxigênio, podem estar contidos nos metálicos. Os metais são elementos ou substâncias metálicas que são caracterizados pela sua boa condutividade elétrica, térmica e também possuem brilho, de forma geral. Além de brilhoso, os metais são sólidos, tá certo? E em temperatura ambiente e estão presentes na nossa história há bastante tempo. O material mais usado para a formação de moedas, para a criação de moedas, o metal, é um dos materiais mais conhecidos da tabela periódica. E na tabela periódica, eles são classificados da seguinte forma: em semimetais, metais de transição, metais alcalinos e metais alcalino-terrosos. Já no meio siderúrgico, são separados em metais ferrosos, metais não ferrosos e metais pesados. Algumas características dos materiais metálicos. Bom, como já falado anteriormente, os materiais metálicos eles são ótimos condutores de calor. Eles também são dúcteis, ou seja, são bons condutores de eletricidade, como também falado anteriormente. Quando ele é polido, aí a gente destaca a questão do brilho. Quando ele é polido, ele se torna um brilhante, né? E também vão apresentar uma alta densidade, não esquecendo de dizer isso. Alguns tipos de materiais metálicos ou de metais. Bom, o ferro, ele é um material metálico mais presente no nosso dia a dia, principalmente em casa. Geralmente existe ferro, uma peça de ferro em nossa casa. Como por exemplo, a gente vai encontrar o ferro em utensílios domésticos, em latinha de cerveja ou de refrigerante e entre outros objetos durante o nosso dia a dia, ao longo do nosso dia a dia. O aço também ele é um material mais denso e a gente também vai encontrar no nosso dia a dia em peças de carros, por exemplo, e em alguns cabos utilizados na construção civil. Ainda temos o exemplo do alumínio, e esses já são um pouco mais finos e também bastante presente em nosso dia a dia, em nossa casa. Vamos encontrar o alumínio em panelas, em lustres, em aparelhos de luz e inclusive tesouras. E ainda vale destacar o mercúrio, que é bastante presente em lâmpadas fluorescentes e em termômetros. Falando agora um pouco mais da química dos metais, vamos observar que os metais são elementos eletropositivos. E o que é isso? Eles têm a tendência de perder elétrons em uma ligação química, tá certo? Quando o metal interage com um ametal, ou seja, um material que não é metal, ele realiza uma ligação iônica devido à diferença de eletronegatividade. Existe também uma outra possibilidade de ligação para os metais, que são as ligações metálicas, as ligações que ocorrem entre dois metais. E nessas ligações vai ocorrer a liberação parcial de elétrons, né, e uma formação de nuvem ou até mesmo um mar de elétrons em torno dos átomos. E isso vai garantir às peças metálicas as suas propriedades de condutividade elétrica e de maleabilidade também. Mas e como são obtidos metais? Como são encontrados esses materiais? Bom,
A maioria dos metais é encontrada de forma natural, na natureza, em rochas e minerais associados a outros elementos. Existem também diversas técnicas de refinamento. Ele é encontrado na natureza, né, em sua forma natural, mas para chegar ao metal que nós conhecemos, eles precisam passar por um refinamento. E a gente vai observar que algumas dessas técnicas são a eletrólise e alguns também utilizam as reações químicas para a separação de compostos. São duas técnicas muito utilizadas para refinamento de metais. No caso dos metais, as duas técnicas mais utilizadas em escala industrial, tá, para obtenção de determinado grau de pureza em um metal, vai ser a diferença de densidade e a susceptibilidade magnética, que é a tendência que um metal tem de reagir a um campo magnético. São duas técnicas utilizadas no meio industrial, são as mais utilizadas pelas indústrias. Bom, pessoal, sobre metais é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhem com seus amigos, periquito, papagaio, com todo mundo que vocês puderem compartilhar. Não esqueçam de deixar o like e também comentem aqui embaixo alguma dúvida ou algo que você achou interessante sobre os metais.